Olá a todos, sou Isabela, aluna do curso de farmácia pela Universidade de Brasília e trouxe hoje para a 21ª Jornada Científica do Hospital Universitário de Brasília o meu trabalho, desenvolvido no último ano, cujo título é Complexidade do Tratamento como Critério de Seleção de Pacientes para o Atendimento Farmacêutico. O trabalho foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Daiane Galato, docente da Universidade de Brasília e também do Hospital Universitário de Brasília. Bom, introduzindo um pouco o tema, nós sabemos que o acompanhamento farmacoterapêutico é uma das principais atividades do profissional farmacêutico. Cada paciente exige uma conduta individualizada, cujo objetivo deve ser sempre voltado à resolução de problemas na adesão à farmacoterapia. Nesse sentido, nós temos as intervenções farmacêuticas, que têm como objetivo a diminuição de efeitos adversos, de erros relacionados ao uso de medicamentos, redução de custos na esfera hospitalar e também o aumento da qualidade de vida a esses pacientes. Essas intervenções devem, então, facilitar a adesão do paciente ao tratamento por meio do manejo da farmacoterapia desenvolvido pelo profissional farmacêutico. Sendo assim, o objetivo do atual trabalho é descrever a complexidade do tratamento de pacientes transplantados renais que são atendidos no Hospital Universitário de Brasília e, então, avaliar a correlação com as intervenções realizadas no serviço de farmácia clínica do ambulatório de transplante renal. Para isso, a metodologia do estudo foi baseada num estudo do tipo transversal observacional, no qual a gente analisou 111 prontuários de pacientes atendidos no Hospital Universitário de Brasília pelo Serviço de Farmácia Clínica no ambulatório de transplante renal. Assim, a população do estudo, então, são esses pacientes renais que realizam o acompanhamento farmacêutico no HUB, e nós tentamos, então, selecionar todos os pacientes que eram atendidos pelo Serviço da Farmácia Clínica. O instrumento, então, de coleta de dados e variáveis do estudo foi o Índice de Complexidade de Farmacoterapia, que tem como objetivo, então, facilitar a determinação de níveis de complexidade de um tratamento. Para isso, os dados depois foram organizados em formatos de planilha no Excel e fizemos também uma análise estatística em diferentes softwares, a fim de relacionar a complexidade dos tratamentos com o número de intervenções realizadas pelo profissional farmacêutico. O resultado do estudo, então, nós observamos na tabela 1 várias análises sociodemográficas desses pacientes, então, sexo, idade, escolaridade, foram fornecidos diferentes dados através dos prontuários, e observamos também que a maioria dos pacientes analisados são homens, a faixa etária média variou de 25 a 50 anos. Observamos também se os pacientes fizeram uso de diálise anterior ao transplante, uso de plantas medicinais concomitante à farmacoterapia, dentre outras informações do prontuário clínico. Em relação ao número de medicamentos utilizados, nós observamos que havia um mínimo de 3 medicamentos diariamente utilizados por alguns pacientes, porém esse número podia chegar até 19, ou seja, o índice de complexidade variou bastante, entre 10 e 63,5, e foi constatado que, à medida que o número de medicamentos aumentava dentro da farmacoterapia, maior também era o índice de complexidade do tratamento. Já em relação às intervenções farmacêuticas, o que a gente observa é que as mesmas foram descritas por meio da frequência na qual eram observadas nos prontuários vistos no ambulatório. A intervenção que mais prevaleceu dentre todas foi em relação à interação dos medicamentos com os alimentos consumidos por aqueles pacientes. Foi seguida, então, pela intervenção no horário dos medicamentos utilizados e no monitoramento do paciente. Bom, essas intervenções são ações realizadas pelo profissional farmacêutico. Nós observamos que toda vez que o paciente tinha alguma dificuldade com o alimento, com o horário em que ele fazia uso da sua medicação, o farmacêutico deveria intervir nisso, ou seja, orientar, realizar um manejo, realizar o ajuste da farmacoterapia. Então, assim, nós conseguimos definir quais foram as principais intervenções, observar quais aconteceram com maior frequência e quais não foram necessárias na maioria dos casos. Assim, a gente concluiu no estudo que, apesar do índice de complexidade ser um instrumento muito importante para a análise de prontuários, ele não foi relacionado diretamente com as intervenções farmacêuticas, ou seja, pacientes com menor índice de complexidade também demandaram por maiores intervenções farmacêuticas. Sendo assim, a ideia principal do estudo não se correlaciona, porém, é muito importante a atuação do profissional farmacêutico dentro do ambulatório, visto que assim a gente consegue promover o uso racional dos medicamentos e identificar falhas na terapia. E, assim, o trabalho, apesar de possuir algumas limitações, representa um grande avanço para a melhoria no processo de registro e de seleção dos pacientes no serviço de farmácia clínica dentro do ambulatório. Bom, eu gostaria de agradecer ao UNB, ao HUB também pela disponibilização do espaço para o estudo e também à minha orientadora, a professora Daiane, e todas as instituições envolvidas no evento. E desde já, meu muito obrigada.